Saudações pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Ciência no Ponto para a gravação, para a resolução, neste caso, de mais dois exercícios, né, que estão inerentemente ligados aos números 5 e 6, centro de massa, né? Então, diz assim um problema. Duas partículas idênticas com massa m2 iguais que é 1 kg, movem-se com velocidade, terão as coordenadas da velocidade em x, em y e em z. Também terão a velocidade 2. Após uma colisão perfeitamente elástica, elas trocam as suas velocidades. Calcula a linha A, a velocidade do centro de massa antes e depois da colisão. B, as velocidades das partículas no referencial do centro de massa antes e depois da colisão. Então, isto é muito simples, nós vamos resolver aqui. Isto é o número 5, né? Número 5. Então, posso fazer isto aqui, número 5, né? Então, dizem que as duas partículas têm mesmo as massas, né? Neste caso, massa 1 é igual a massa 2, que vai resultar em 1 kg. É 1 kg, então a velocidade 1, 2, 1, 0. E a velocidade 2, aqui a velocidade 2 é menos 2, menos 1, 0. Né? Então, na linha A, eles querem a velocidade do centro de massa antes e depois da colisão. Então, a linha a velocidade do centro de massa antes e depois da colisão. Então, antes, né? Vamos determinar a velocidade antes, né? Então, a velocidade do centro de massa antes da colisão será dada pela velocidade 1, que será multiplicado aqui pela massa 1, velocidade 1, mais massa 2, velocidade 2. Tudo que divide pela soma das massas, que é massa 1 mais aqui a massa 2, né? Então, o que teremos a seguir? Teremos que a velocidade em relação ao centro de massa será a massa 1, que é 1. A velocidade 1 são essas coordenadas que nos deram, que é 2, 1, 0, né? Mas aqui a massa 2, que é o próprio 1, as coordenadas da velocidade 2 são menos 2, menos 1 e 0. Então, tudo dividido pela soma das massas, que é 1 mais 1. Né? Então, a velocidade do centro de massa deverá ser aqui, multiplicar 1 por tudo isso, vai dar isto. Multiplicar 1 por tudo isso. No final, se eu somar tudo que estará aqui em cima, aqui, como esses valores são simétricos aqui entre si, vai dar 0. 0 sobre 2, que vai dar 0. Então, calculamos a velocidade do centro de massa antes. Então, vamos lá calcular a velocidade do centro de massa depois, né? Onde eu prefiro chamar de velocidade do centro de massa depois linha, né? Ok, isto aqui será igual. A velocidade do centro de massa depois... Estou à procura de uma caneta, não fiquei no silêncio, né? Mas parece que aqui não disponho de caneta nenhuma, né? Então, acho que vamos continuar assim mesmo. Será dada pela massa 1, massa 1, velocidade 1, mais aqui a massa 2, velocidade 2, né? Que divide pela soma das massas, que é massa 1 e massa 2. Então, a velocidade do centro de massa depois, né? Então, há uma coisa que eles disseram: depois da colisão, as partículas trocaram suas velocidades. Significa que a velocidade de 2 passa para 1 e a velocidade de 1 passa para 2. Então, teríamos a massa que é 1, a velocidade de 1 era aquela coordenada aqui positiva, mas agora vai ser a coordenada negativa, né? Mas 1, a velocidade 2 vai ter coordenadas totalmente positivas sobre a soma das massas, que era 2. Então, isso aqui também voltará a dar 0, nem tentando fazer a distributiva. No final dá 0. Então, é assim como matamos essa questão. Então, agora vamos matar a linha B, né? A linha B, o que diz a linha B?
as velocidades das partículas no referencial do centro de massa antes e depois da colisão. Aqui, na verdade, eles querem as velocidades em relação ao centro de massa, né? Para a partícula 1, teremos que a velocidade 1 em relação ao centro de massa deverá ser igual à própria velocidade 1 menos a velocidade em relação ao centro de massa. Então, a velocidade 1 em relação ao centro de massa será a velocidade 1. Velocidade 1 deram que era 2, 1, 0, menos a velocidade do centro de massa que nós achamos aqui. Dissemos que a velocidade do centro de massa era 0. Menos 0, né? Então, você sabe que isto aqui vai voltar a dar isto, né? Então, a velocidade 2 em relação ao centro de massa também faz a mesma coisa. Será a velocidade 2 menos a velocidade em relação ao centro de massa. Então, faça isto, querido. As gravações vão parar. Continuando assim, não dá. Então, agora vamos para a questão 6, né? Para a questão 6, onde diz duas massas, neste caso M1. Temos duas massas, M1 que é 10, M2 é 6, estão ligadas por uma barra rígida de massa desprezível. Estando inicialmente em repouso, elas são submetidas a forças 8 newtons na direção Y ou simplesmente na direção X e F2 na direção J simplesmente no eixo dos Y. Como está indicado a figura? Então a figura está aqui. Determina as coordenadas do centro de massa em função do tempo, né? Aqui eles querem as coordenadas do centro de massa em função do tempo. Então, aqui para determinar as coordenadas em função do tempo, nós só podemos determinar as coordenadas da posição em função do tempo, porque se nós formos a ver aquela fórmula que nós conhecemos, né? Que é Y centro de massa, que é igual a massa 1, x1, mais aqui a massa 2, x2, que divide pela massa 1, mais a massa 2. Ela não está em função do tempo, então a única coisa que nós podemos determinar aqui é a posição em função do tempo. Então, aqui o que é que nós vamos fazer aqui, querido? É muito simples. Então, eu aqui, na verdade, havia feito este vídeo aqui, todo ele da resolução inteira. Só que o celular do prof depois caiu. Desde que caiu está tendo muitos problemas. E provavelmente esse pode ser o último vídeo a gravar. Não vou gravar mais nada por enquanto. Então vou parar as gravações talvez até o próximo semestre, depois de eu adquirir um novo telemóvel. Então, este aqui só estou a gravar porque já havia feito a capa, né? Então vamos aqui primeiro nesta posição aqui, onde chamei de R1. Em X nós temos 0 e em Y nós temos o ponto 4. Então depois fomos aqui. Em X nós temos o 3 e em Y o seu objeto é a sua imagem é 0, né? Então fizemos isto. Então nós podemos aqui usar equações horárias do movimento, né? Devemos nos lembrar das equações horárias do movimento, neste caso o movimento variado, porque estamos a dizer que este corpo inicialmente estava em repouso, depois de ser submetidas a algumas forças, ele começa já a ganhar movimento, ou simplesmente começa a ganhar a velocidade. E a velocidade naquele ponto, nós devemos saber que a velocidade ela era nula, não tinha velocidade nenhuma. Então, nós sabemos que da equação do movimento nós podemos dizer que R é a equação da posição, né? Na verdade são as equações que nós aprendemos, né? Mas aqui estarão em função de R em função de tempo, centro de massa, né? Deverá ser aqui igual a... Meu Deus! Deverá ser aqui igual ao quê? A R inicial, centro de massa. R inicial, centro de massa é um vetor, mais aqui a velocidade inicial, centro de massa, que multiplica pelo tempo, mais aqui o quê? Mais aqui a
aceleração centro de massa, que multiplica pelo tempo ao quadrado, isto tudo vai ser dividido por 2. Então, nós sabemos que a velocidade inicial é nula, porque o corpo parte do repouso. Então, vamos determinar aqui a posição e a aceleração. Então, lembrando que esta é a fórmula mãe que nós vamos usar. Então, a posição inicial em relação ao centro de massa que será dada pela massa 1 vezes a posição, né? Posição 1 mais aqui a massa 2 vezes a posição 2 que divide pela soma das massas, massa 1 mais aqui a massa 2. Então, tenho que o RCM aqui deverá ser igual a massa 1 disseram que era 10, né? Que multiplica pela posição número 1, a posição 1, chamamos esta, temos coordenadas 0 e 4, né? Mas aqui a massa 2 era 6, que multiplica pela posição 2, que era 3 e 0, né? Que é 3 e 0, que divide aqui pela soma das massas, neste caso que é 10 mais 6. Então, eu tenho que isto aqui vai resultar R inicial centro de massa será o quê? 10 vezes isso aqui vai dar 0. 10 vezes este aqui vai dar 40 na direção J, porque isso aqui é X, isso aqui é Y. Então, teria 40 na direção J, que divide aqui por a soma desses vai dar 16, né? Mas aqui teria 18 na direção I, que divide por 16, também é o mesmo denominador para tudo. 6 vezes aqui vai dar 0, né? Então, isto aqui eu posso dizer que, na verdade, RCM é igual a 40 por 16. Deixa lá fazer aqui, né? 40 divididos por 16, 2,5. Então, teria aqui 2,5 na direção J, vou colocar deste lado, mas aqui, esta aqui que é a direção I, geralmente tem que ser o primeiro, né? Por isso que fui colocar aquele daquele lado, né? Então, podemos fazer aqui 18, mas acho que é 1,375, uma coisa assim. 18 dividido aqui por 16, então 1,125, então isto dá 1,125 na direção I aqui, dá 1,125. Então pega isto aqui e guarda esta informação, porque vai ser muito útil. Então agora está na vez de nós determinarmos a aceleração centro de massa. Então a aceleração centro de massa será igual à força total, neste caso será a força total sobre a massa total. A massa total, que diria que é o somatório daquelas duas massas, né? Massa 1 mais massa 2, né? Então, tenho que a força total, eles deram-nos a força aqui no problema. Disseram que a força em X seria 8 newtons, né? Então, em Y seria 6. Então, eu teria 8 e mais 6 J, tudo que divide pela soma das massas, que dissemos que daria 16, né? Então, basta que a gente faça este quociente de 8 por 16, acho que é 0,5, né? Oito por 16, 0,5, 6 por 16, aqui é 0,5 na direção I, mais aqui 0,375 na direção J. Então temos que a aceleração é isto aqui. Então podemos usar a nossa equação mãe, né? Nós temos que a equação era isto em função do tempo, centro de massa, que deveria ser igual à posição inicial do centro de massa, mais a velocidade inicial, sabemos que é nula. Então ficava isto, a aceleração centro de massa vezes o tempo ao quadrado, que divide aqui por 2. Então RTCM deverá ser aqui igual à posição inicial, que é o que nós determinamos, temos que valia 1 aqui
Temos que valia aqui 125 na direção I mais 2,5 na direção J, mais aqui a aceleração que multiplica pelo tempo ao quadrado. A aceleração é isto, né? Mas tudo está dividido por 2, então faria 0,5 por 2, daria 0,25 e multiplicar também por esse t ao quadrado, mais isto aqui dividido por 2, né? É 0,375 que divide por 2 dá 0,187 por aí. 0,1875. Dá isto na direção J t quadrado. Então, posso agrupar o que tem I com o que tem I, né? Então, R em função de T, centro de massa, que é a coordenada, neste caso, teria 125, mais o que este senhor aqui, 0,25, T ao quadrado, tudo isto está na direção I, né? Mas aqui o 2,5 mais o 0,18575 t ao quadrado na direção J. Então aqui nós representamos as coordenadas, neste caso a coordenada x e a coordenada y em função do tempo aí, né? Então, desculpem pessoal, desculpem mesmo, né? Não estou lá muito bem, mas ok, não é nada de especial, vou melhorar. Depois o que é que eles dizem? Expresse a quantidade de movimento total como função do tempo. Bom, uma coisa interessante é sabido por nós que a quantidade de movimento, como eles querem em função do tempo, será que a massa vezes aqui é o produto entre a massa vezes a velocidade em função do tempo. Esta é a quantidade do movimento. Neste caso aqui, a massa, estaremos a falar da massa total, que seria a soma das duas massas, que seria aqui 16, né? Seria 16, então. Eu tenho que a quantidade de movimento será dada entre o produto dessas duas grandezas, né? Então, há um problema. Eu não tenho velocidade, mas eu posso achar a velocidade porque aqui eu acabo de determinar a equação da posição em relação ao tempo. Então, eu sei que a velocidade em relação ao tempo será aqui a derivada da posição em relação ao tempo, Então, vamos lá derivar logo isso aqui, né? Então, tem que, ao derivar, este vai dar 0, este aqui vai dar 0 porque é constante vai dar 0, então este 0,25 vezes 2 provavelmente resulta em 0,5, né? 0,5t na direção I, mais aqui, isso tudo aí vezes 2 dá 0,375, né? Aqui dá 0,375 t na direção J, né? Então, já tenho a derivada já tenho a velocidade, que era a derivada da posição, né? Então, a quantidade de movimento aqui em relação ao tempo deverá ser aqui igual à soma das massas, que dissemos que daria 16, que é a massa total, que multiplica o 0,5 t na direção I, mais o 0,375 t aqui na direção J. Então, a quantidade de movimento aqui em relação ao tempo deverá ser aqui. Posso aplicar a propriedade distributiva multiplicando aí o 16 vezes o 0,5, que resultará em 8. Resultará em 8 na direção I vezes o tempo, mais aqui 16 vezes 375, né? 16 vezes 0, 375. Isto tenho que, na minha tarefa, vai dar 6 na direção
J e terá o tempo aqui. Se eu quiser aqui, eu posso muito bem isolar o tempo. Então, terei tempo vezes 8i mais 6j. E é assim como nós matamos o nosso caso. Então, aquele beijinho, abraço e até onde Deus quiser.